Oiê, me chamo Marina e esse é o nosso canal de criatividade feminina na liderança. Então você que é líder, ou é uma nova líder, ou uma futura líder, ou já é líder há algum tempo, mas está assim sem criatividade, né? E conseguir se organizar para executar sua liderança com êxito, eu estou aqui para te ajudar, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então vem comigo. Para começar, vamos falar sobre confraternização. Isso mesmo, confraternização de mulheres. Eu sei que é algo assim que causa bastante polêmica, porque causa euforia na gente, que somos líderes, e também nas nossas lideradas. Mas, sobretudo, a gente precisa, primeiramente, orar, claro, pedir direção a Deus sobre tudo aquilo que a gente vai fazer. E segundo, nós precisamos nos organizar. O que acontece? Quando a gente pensa numa confraternização de mulheres, a gente fica tão eufórica, querendo realizar logo, querendo executar, que a gente simplesmente joga a ideia lá no grupo, né? Joga a ideia lá na área que a gente lidera e a gente acaba se perdendo porque fica um monte de perguntas abertas e a gente acaba não sabendo como elaborar, ou quando elabora, acaba não saindo da forma que a gente gostaria por falta de organização e planejamento. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso e alguns pontos eu anotei aqui que são pontos cruciais para fazer com que essa confraternização dê super certo. Amém? Vem comigo? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa pensar é na data que você vai fazer essa confraternização. Porque na data, Marina, eu não posso chegar no meu grupo, tanto de rede quanto de líder de célula, né, no seu PGM, seja o grupo que você lidera de mulheres. Eu não posso chegar lá e jogar assim, vamos fazer uma confraternização sem ter uma data. Por quê? Porque eu não vou conseguir abranger o maior número de mulheres que eu quero alcançar. Principalmente quando são números de mulheres pequenos, como um PGM, como uma célula, né? Até mesmo uma rede de mulheres que sejam com um grupo menor. Então, geralmente eu quero fazer o quê? Uma confraternização que eu alcance todas elas, que a gente esteja em confraternização. Porque uma confraternização é para isso, se confraternizar. Então é para criar vínculo, criar conexões. Então eu quero que esteja todas as mulheres. Então eu preciso pensar numa data que vai conseguir alcançar essas mulheres. Então uma data muito boa seria um feriado, né? Uma data que a maioria das mulheres não trabalham, porque feriados são datas que mulheres não estão trabalhando, pelo menos a boa parte delas. Então é uma data que você consegue abranger o maior número de mulheres. Então você precisa pensar nessa data, que seja uma data que vai alcançar essas mulheres, tá? Então uma data muito boa seria um feriado, um final de mês, por exemplo, também é uma data muito boa, né? Então pense bem nessa data para que essa data consiga alcançar o maior número de mulheres. Então, para mim, a melhor data seria uma data de feriado, né? Porque é um dia que a gente consegue alcançar o maior número de mulheres. E você também pode pensar num final de semana, levando em consideração dias. Marina, qual seria o melhor dia? Se não for um feriado, que seja um dia de semana, um final de semana. Por quê? Porque final de semana também, a maioria das mulheres estão em casa, então tem uma rede de apoio que são o esposo, ou alguém até que está ali para apoiar e ajudar ela, caso essa mulher tenha criança. Então você consegue abranger melhor o nível, né, de comunhão, de conexão das mulheres da sua célula, né, ou do seu pequeno grupo, ou da sua rede, chamando elas para perto, para essa confraternização. Segundo ponto, horário. Você precisa pensar nesse horário. Se você decidir escolher por um feriado, você pode colocar sua confraternização à tarde, você pode colocar sua confraternização pela manhã, dependendo do lugar que você for fazer, até mesmo à noite. Por quê? Porque é um feriado. Se for um dia de semana, você precisa colocar dentro de horário que vai abranger todas as mulheres. Por exemplo, eu não tenho como fazer uma confraternização na minha célula no horário da manhã ou da tarde, levando em consideração que no sábado muitas mulheres trabalham, a maioria das mulheres que trabalham em loja que fecham às 19 horas. Então eu preciso colocar essa confraternização dentro de um horário que caiba para todas irem. Então você precisa pensar na data e você precisa pensar no horário. Então levando em consideração, final de semana, Marina, coloque dentro de um horário que caiba para todas, principalmente aquelas que trabalham fora. Feriado, você consegue ter mais flexibilidade no horário, então você consegue colocar num horário aí mais flexível, na manhã, na tarde, na noite, num horário que ficar melhor para essa confraternização que você vai executar. Terceiro ponto, localização, aonde vai ser. Você precisa pensar também aonde vai ser essa confraternização que você está preparando. Idealizar esse lugar, se programar, né? Se for uma confraternização mais assim
daquelas organizadas, em ponto de ter maior preparação, abrangência, que você vai precisar ter um maior investimento. Então você precisa ver com antecedência o lugar que você vai alugar, né? Mas às vezes, se você não for alugar, se for uma confraternização mensal, a casa de alguém, então você precisa ver com antecedência, porque às vezes, por exemplo, às vezes a gente tem numa célula, no PGM ou numa rede de mulheres, 5 mulheres que têm casa maravilhosa para servir de confraternização, porque cabe. Mas aí você não fala nada porque tá sempre à disponibilidade. Você chega perto daquele dia e aquela mulher não pode ceder a casa. Então ela, além de ficar triste por não te ceder a casa, você fica sem espaço para fazer a sua confraternização. Então você precisa pensar num local também com antecedência. Um local que caiba a todas as mulheres, que tenha flexibilidade para você fazer aí. Eu já vou falar sobre isso. Uma dinâmica, um quebra-gelo, que você consiga fazer uma ornamentação legal para que sua confraternização seja com excelência, tá bom? Vamos lá para o 4º ponto, um tema. Marina, confraternização precisa ter tema? Sim, precisa ter um tema. É muito bom a gente fazer uma confraternização tendo um tema abordado para aquilo dali. Nós que somos mulheres de Deus, Deus fala com a gente em todos os lugares. Então não seria diferente numa confraternização. Eu tenho certeza que Deus vai falar com as suas lideradas nessa confraternização que você vai organizar. Então você precisa, né, pensar no tema e, sobretudo, orar, pedir direção a Deus sobre esse tema, para que Deus te direcione e você faça um tema, né, monte um tema para essa confraternização. E esse tema, eu não tenho dúvidas de que te dará linha para todo o restante, para a organização das lembrancinhas. Se você for fazer uma lembrança, um mimo, é sempre bom dar um mimo, uma lembrança. Na ornamentação, por exemplo, se eu for falar de mulheres enraizadas, a minha ornamentação vai ter a ver com aquilo dali, com aquele tema. Porque às vezes você pode fazer uma confraternização, uma confraternização e você não pensar no tema e chegar lá, ficar aquela meio vago, né? Uma confraternização só com alguns pratinhos, alguns copinhos, e não é isso. Vamos fazer tudo com excelência, então pense no tema também da sua confraternização. E tem vários temas maravilhosos e no próximo vídeo eu vou falar sobre esses temas também. Mas hoje nós vamos falar sobre a organização dessa confraternização. Depois vamos para a quantidade de mulheres. Você precisa ver quantas mulheres tem no seu grupo, no seu PGM, na área que você lidera. Por quê, Marina? Porque quando você souber a quantidade de mulheres, se organizar para aquilo dali, você vai fazer tudo dentro daquilo dali, daquela quantidade. Mesa, cadeira. Marina, mas a minha confraternização é menor, é pequena, não vai ter mesa. Mas você precisa saber a quantidade de cadeiras que vai ter para todas se assentarem. Então, mesa, cadeira, descartável e também a parte do lanche que vem logo depois da quantidade de mulheres. Então eu preciso saber a quantidade de mulheres que vai estar para que eu faça, né, de acordo com a quantidade das mulheres, porém sempre com sobra. Por quê? Porque se alguma mulher do seu grupo falar assim, eu posso levar uma amiga, você não vai falar que não, você vai falar sim, porque nós estamos sempre pescando, né, alma para Jesus, nós somos pescadoras de Cristo. Então sim, pode trazer sim, eu quero levar minha mãe, quero levar minha irmã, quero levar uma prima, uma amiga, uma vizinha. Sim, meu amor, pode trazer a nossa confraternização, vai ser muito bem-vinda. Então você precisa se organizar em relação à quantidade de mulheres para não faltar. Para que na hora da sua confraternização não fique feio, não tenha copo, não tenha guardanapo suficiente, não tenha cadeira. Então precisa haver essa organização. Principalmente se for em lugares, por exemplo, como uma pizzaria, um restaurante. Marina, mas lá é por quantidade de cadeira, certo? Mas sempre leve em consideração como eu vou colocar tudo planejado e um pouquinho antes de acontecer no meu grupo, então eu vou elaborar por um pouquinho a mais. Próximo, eu posso chegar e dizer para essa reserva que, olha, vão ser tais mulheres, a quantidade é X, porque já está fechado. Porém, se eu já fecho antes com uma quantidade de mulheres que eu já tenho no meu grupo e querer entrar mais, eu não consigo alcançar essas outras mulheres. Então, é muito importante a quantidade de mulheres e sempre deixar com sobra, tá bom? O outro ponto que a gente estava falando agora também, junto com a quantidade, é o lanche. Pensar nesse lanche que você vai fazer para sua confraternização. Se a confraternização for num lugar fechado, você não vai precisar se preocupar muito com isso. Como uma pizzaria, um restaurante. Mas aí você vai precisar pensar o quê? O que vai ser servido, né? E qual o valor que vai agregar isso daí.
Porque se for uma pizzaria, geralmente, você vai fazer o quê? Cada um vai dar um valor. Então eu preciso saber qual é o lanche, o que vai ser servido e o que eu vou gastar financeiramente para que no dia não fique ninguém sem se alimentar, né? E a gente não passe vergonha. Mas se a confraternização for numa casa, Marina, eu preciso sentar e elaborar o que eu vou fazer. Se eu for fazer no churrasco, eu preciso entender quantas mulheres tem e o que eu vou fazer de churrasco, de comida, de alimento. Ah, mas se for só o lanchinho, eu preciso sentar e saber quantas quantidades eu vou ter de pãozinho, de bolinho, de tudo. Porque mesmo que essa confraternização que eu vou organizar seja uma confraternização que eu vou precisar da ajuda de todas as minhas lideradas, eu preciso passar para elas já tudo já elaborado, tudo muito bem certinho, planejado, para que não tenha erro. E eu preciso sempre passar a mais. Vamos falar sobre isso? A mais, meninas. Eu não vou colocar a quantidade exata, eu não posso colocar a quantidade exata que eu vou usar de pão, de molho, de patê. Por quê? Porque pode acontecer um imprevisto de uma mulher que você estava contando de ir, não ir. Não poder ir porque aconteceu algum imprevisto, aconteceu algo. E isso acontece com todo mundo. Só que se eu sou limitada simplesmente àquilo que vão trazer só, pode acontecer imprevisto daquela bênção não chegar, sabe? Daquele maná do céu não chegar e a gente ficar sem ele. Então a gente precisa se organizar contra isso. E o último, não tão peculiar, às vezes nas confraternizações, não muito praticado, mas é essencial, é a dinâmica quebra-gelo. Por quê? A confraternização nada mais é do que para você se confraternizar e criar vínculos, elos, conexões. Então eu preciso criar um quebra-gelo, preciso criar ali uma dinâmica que seja primeiramente divertida. Lembre-se, gente, a gente não está falando de chá, a gente não está falando de culto, a gente está falando de uma confraternização. Então tem que ser uma dinâmica divertida, legal, que tenha assim um tema, que tenha assim um fundo sobre aquilo dali, né, que você está tratando naquele momento. Mas precisa ser divertida porque você vai criar conexões. Então às vezes tem aquela mais tímida da sua célula, que é mais quietinha, né? Tem aquela que é mais extrovertida. Então, essa dinâmica vai fazer criar elos entre a tímida e a extrovertida. Tá entendendo? Ela vai olhar e vai dizer, gente, olha que legal, ela é assim, ela é animada, eu gostei, vamos criar um vínculo, vamos criar uma conexão. Então, é interessante e é importante demais ter um quebra-gelo na sua confraternização. Levando em consideração todos esses pontos, eu profetizo que a sua confraternização vai ser uma bênção e que você vai vir aqui depois contar nos comentários que foi um sucesso e que Deus abençoe você e todo o grupo que você lidera, que você flua na sua liderança, que você cresça de maneira sobrenatural na presença de Deus. Um grande beijo da Mari para vocês.